Pronto. Beleza. Rapidinho. Pronto, voltou. Então bora lá. Então, ó, intervalos, né? Antes de a gente falar basicamente sobre intervalos, a gente deve lembrar, né, que as notas, né, são vibrações, né? E o que define uma nota é a velocidade dessa vibração, né? Quanto mais um corpo vibra, quanto mais rápido um corpo vibra, mais aguda é a nota. Quanto mais grave esse corpo vibra, quanto mais agudo for a nota, mais o corpo vibra. Quando menos vibração ele tiver, mais grave é a nota, né? Pensando nisso, quando você tem duas notas onde uma vibra bastante e a outra vibra muito pouco, essa diferença entre essas vibrações é o que você chama de intervalo. É como se fosse a distância entre essas duas notas, né? A gente costuma a definir com tom e semitom nessas distâncias, tipo de dó para ré tem um tom, de dó para mi tem 2 tons e etc. Mas a gente costuma classificar essas distâncias, né, essas diferenças de distância entre as notas, né? Isso simplifica muita coisa, né? E muitas teorias também são criadas a partir disso, né? Então, a gente vai falar hoje sobre intervalos, beleza? Então, ó, antes de a gente falar propriamente sobre intervalos, é importante que a gente saiba que existem basicamente 3 tipos de intervalos, né? 3 tipos de classificação intervalar. A gente tem os intervalos enarmônicos, né? A gente tem os intervalos consonantes e os intervalos dissonantes. Os intervalos enarmônicos são quando duas notas possuem nomes diferentes, mas o mesmo som. Então, é quando, na verdade, duas notas elas vibram igual, né? Elas têm a mesma vibração, ou seja, a mesma nota. Mas ela vai possuir nomes diferentes. Como assim? Dó sustenido e Ré bemol é um exemplo de enarmonia, né? Dó sustenido e Ré bemol é um exemplo de enarmonia. A gente vai ver, por exemplo, na escala de Fá. A gente sabe que na escala de Fá tem um bemol, que é o Si bemol. Mas na escala de Fá sustenido, por exemplo, a gente tem a nota Lá sustenido. Então perceba, Lá sustenido na escala de Fá sustenido e Si bemol na escala de Fá, eles são a mesma nota, mas percebam que eles estão em situações musicais diferentes, né? Eles estão em escalas diferentes, logo estarão em outra tonalidades diferentes, né? Então vão estar em contextos musicais diferentes. Então ocorre essa situação onde duas notas vão ter nomes diferentes e o mesmo som. Então isso daí vai ser as notas enarmônicas, né? Isso aí é uma enarmonia, tá certo? Intervalos consonantes. São intervalos que dão a sensação de estabilidade, provocado por duas notas ou mais notas, que têm harmônicos em comum. Então, é muito perceptível em diferentes junções de notas que algumas delas parece que trazem algum tipo de conforto, digamos assim, quando a gente toca, por exemplo, a gente pega um violão, né? Deixa eu até mostrar para vocês, ó. Você tem, por exemplo, um violão, né? E aí você tem as notas, ó. Dó, Dó, Mi, né? Repare que essas duas notas, quando tocadas juntas, elas têm uma sensação de conforto, né? Não é algo que te traz uma estranheza, um desconforto, né? Então, esses tipos de intervalos, a gente pode basicamente classificar eles como consonantes, né? Os intervalos consonantes, eles trazem esse conforto, digamos assim. Essas notas, elas, digamos que casam. Elas casam porque como é o nome do termo? Esqueci. Os harmônicos, né? Os harmônicos, que são as micropartes que geram esse som,
eles têm muitas partes em comum. Os harmônicos, a gente vai ter a oportunidade de falar melhor sobre os harmônicos, mas os harmônicos são como se fossem moléculas, por exemplo, de uma substância, né? São as micropartes que constituem um som, né? E quando você tem duas notas que esses harmônicos estão muito em comum, né? A sensação que você sente é de estabilidade, né? Quando muitas dessas micropartes elas são parecidas, né? Eu não vou entrar no mérito agora de explicar exatamente os harmônicos, etc., porque é um assunto extenso, né? Mas em resumo, os harmônicos são isso, são pequenas partes que geram o som final. Todo o som que a gente ouve, ele é formado por micropartes chamadas de harmônicos, né? E aí você tem uma série harmônica. Quando você tem essas notas que tem a série harmônica parecida, você tem um intervalo consonante, né? Então, eu preciso conhecer toda a série harmônica e todas as notas? Não necessariamente. Na verdade, não é difícil, né? Mas você precisa meio que saber quais são os intervalos que são os consonantes e quais são os intervalos que são dissonantes, né? Então a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Quais são os intervalos que são consonantes e quais são os intervalos que são dissonantes. Beleza? Então vamos voltar aqui aos conceitos. Agora os intervalos dissonantes, né? Os dissonantes, ao contrário dos consonantes, são intervalos que dão uma sensação de instabilidade, né? Provocado por duas notas ou mais notas juntas, né? Que tem poucos harmônicos em comum. Então você vai ouvir aquelas duas notas, ou sei lá, 3 ou mais, e a sensação não é de uma coisa confortável, velho. Sei lá, parece que tá errado, digamos assim. Claro que eu tô utilizando um termo assim bem dúbio mesmo, só para que vocês entendam, né? Não é que tá errado, mas é que são notas que realmente têm um choquezinho, que é muitas vezes intencional. Isso é porque essas notas têm poucos harmônicos em comum, né? Então isso é uma sonoridade dissonante, certo? Então dá um exemplo aqui para vocês de sonoridade dissonante, né? Você tem aqui, por exemplo, ó, o Dó e o Fá sustenido juntos, ó. Não sei se vocês sentem que a junção dessas duas notas não é algo que traz tanto conforto, né? Vocês sentem isso? Me digam aí. Olha lá. Dó e Fá sustenido junto. O que é que vocês sentem quando ouvem essas duas notas juntas? Dizem aí. Não sou legal, não. Fica uma coisa dissonante mesmo, né? Quer ver um intervalo mais dissonante ainda, né? Você pegar um Dó e um Dó sustenido, Dó e Dó sustenido, né? Ou Dó e Ré bemol. Olha lá. Ó. Então, isso aqui é um intervalo dissonante, né? Por que dá esse choquezinho aí? Porque você tem duas notas, né? Ou mais, que não tem muitos harmônicos em comum, certo? Então isso aí você chama de intervalo dissonante, certo? Você tem aí uma dissonância. Beleza? Tudo bem até aí? Tudo simples para vocês? Vocês estão conseguindo acompanhar? Me digam aí. Sim, tudo tranquilo. Fácil, né? Na teoria é simples, na prática também é. Então, vamos voltar aqui para o nosso slide. Então, vou mostrar para vocês agora exemplos desses intervalos, né? A gente vai ter como padrão para a gente iniciar os nossos estudos de intervalo a escala maior. Porque a escala maior é a escala que a gente estuda primeiro, né? A gente começa estudando a escala maior, inclusive a escala que todo mundo conhece, até mesmo os leigos, né? É a escala de Dó maior, é uma escala maior. Essa escala de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, é uma escala de Dó maior, logo é uma escala maior. Então a gente vai ter essa escala como padrão
para a gente iniciar nossos estudos de intervalo. Eu considero que é uma maneira bem interessante de a gente começar, né? Então, na escala maior, você tem basicamente 2 tipos de intervalo. Você tem os chamados de intervalos maiores e tem os chamados de intervalos justos, né? Olha aqui. Os intervalos maiores é o 2º grau, 3º grau de uma escala maior, o 6º grau de uma escala maior e o 7º grau de uma escala maior. Então, toda vez que você tem em uma escala maior o 6º grau, ele vai ser maior, né? Você vai chamar ele de maior, certo? Toda vez que você tem o 4º grau, o 5º grau, o 8º grau, esse intervalo ele vai ser considerado justo, né? A diferença basicamente entre intervalos justos e os maiores é que os intervalos justos são intervalos perfeitos, são divisões perfeitas de um som, né? Por exemplo, oitava. Oitava é exatamente a metade de uma vibração, de um som, né? Se você tem dó e você tem dó, né? Esse dó oitava acima, ele é dó ainda, né? Mas você tem um intervalo de oitava, né? Então esse intervalo de oitava, que é o intervalo perfeito, é um intervalo justo. Os intervalos justos são intervalos perfeitos, basicamente. O intervalo de quinta é um intervalo que constitui 2/3 de um som, e o intervalo de quarta justa é um intervalo que tem 1/3 daquele som. Então, se você pegar, por exemplo, uma corda, né? Pega uma corda de violão, de qualquer instrumento, se você dividir ela em 3, né? E você pegar ela e apertar ela para vibrar em 1/3 dessa corda, ou seja, dividindo ela em 3, só a terceira porçãozinha, você vai ter um intervalo de quarta. E se você pegar 2/3, né? Então, duas dessas porções da divisão de 3 para vibrar, você vai ter um intervalo de quinta justa. Então, na verdade, essa explicação que eu estou dando para vocês, nem todo mundo dá. Normalmente, quando você estuda assim, intervalos, só falar 1º, 4º, 5º grau são justos, né? Mas qual o motivo de eles serem justos? O motivo é que são intervalos perfeitos, né? Diferente dos intervalos maiores, né? Então, o intervalo de quarta é 1/3, intervalo de quinta 2/3, né? E o intervalo de oitava é a metade exata da vibração, metade da corda, enfim. E você tem os intervalos maiores que não são perfeitos, né? Que é o intervalo de segunda, o intervalo de terça, o intervalo de sexta e o intervalo de sétima, certo? Aqui em cima vocês já devem ter percebido que eu tenho outras classificações aqui. Isso aqui são classificações intervalares também, né? Isso porque na escala maior você tem intervalo apenas maior e menor. Porém, quando você altera as notas dessa escala, você vai ter outros tipos de intervalo, certo? Então, partindo da escala maior, quando você tem um intervalo que ele é maior e você pega essa nota, né, essa nota desse intervalo e diminui meio tom, ele vai se transformar em um intervalo menor. Então você tem a segunda maior, que é a segunda que já está ali normal na escala maior, e você tem a segunda menor, que está meio tom abaixo da segunda maior, certo? E você vai ter um intervalo aumentado também, que é quando você pega essa nota da escala maior e em vez de você não desce meio tom, nesse caso você sobe meio tom. Então, por exemplo, Mi. Mi é terça maior de Dó. Por que é terça maior de Dó? Porque é a terça exata da escala de Dó, né? Se você pega uma escala de Dó, a nota que vai estar lá é exatamente um Mi, né? Dó, 1º grau, Ré, 2º grau, Mi, 3º grau. Então, Mi é a terça maior de Dó. Se você pega esse Mi e sobe meio tom, você vai ter uma terça aumentada, né? Nesse caso aí seria um Mi sustenido. Por quê? Porque toda vez que eu pego um intervalo que ele é maior por padrão e subo ele meio tom, ele se transforma em um intervalo aumentado. Certo? E por fim, a gente tem um intervalo diminuto. Como é o intervalo diminuto? O intervalo diminuto
Quando a gente pega aquele intervalo que ele é maior, inicialmente, desce meio tom, ele vira menor, e desce mais meio tom, aí ele vira diminuto. Então, primeiro você vai pegar a escala maior como ela é. A gente já estudou, né? Quem faz parte dessa turma aqui sabe que já sabe montar as escalas maiores, já conhece as escalas maiores. Então, você pegando a nota ali da escala maior, algum intervalo que seja maior, seja a segunda, a terça, a sexta ou a sétima, né, que a gente está vendo aqui, que são intervalos maiores. Pega essa nota e desce meio tom, ele vai virar um intervalo menor. Desce mais meio tom, ele vai virar um intervalo diminuto. Se ele for maior, sobe meio tom, vira aumentado, certo? Então, essas aqui são as possibilidades que a nota da escala maior pode ter se você alterá-la de alguma maneira, certo? E a gente tem também as possibilidades dos intervalos justos, né? Como assim? Na escala, tem o primeiro, quarto, quinto e oitavo grau que são justos, mas se você altera eles, ele vai ter mais aí duas opções, diferente da maior, né? A maior você tem 4 opções no total, né? Contando com a própria maior. No justo, você vai ter 3 opções. A própria nota, como ela vai vir por padrão na escala, né? O aumentado, né? Aqui eu botei aumento, é aumentado. Deixa eu consertar aqui. Aumentado, pronto. Por que ficou sublinhado? Porque eu dei Ctrl S. Não, pronto. Beleza, corrigido. Então, justo, aumentado e diminuto. É parecida a lógica, né? Justo é a nota como ela é. Então, se você tem uma escala de Dó, por exemplo, quarto grau é justo, né? Como a gente está vendo aqui embaixo. Então, Fá. Fá é quarta justa de Dó. É assim que você fala. Se você pega essa nota e sobe meio tom, você vai ter uma quarta aumentada. No caso de Dó, vai ser Fá sustenido, porque Fá é a nota justa, né? A quarta justa normal. Ele subindo meio tom, você vai ter Fá sustenido, né? E vai ser então quarta aumentada. E se você pega esse intervalo que é justo e volta meio tom, você vai ter uma quarta diminuta, que nesse caso é Fá bemol, né? A gente, quando está começando a estudar teoria, a gente ouve muito falar que não existe Fá bemol. Sei lá, tipo assim, a gente fala, não existe Fá bemol, né? Na verdade, é aquela coisa, né? Quando a gente fala pro menino, calma, que isso daí é para coisa de gente grande. Você, quando tiver adulto, você vai poder, né, sei lá, fazer qualquer coisa. Então, é mais ou menos isso. Quando a gente está ensinando acidentes musicais, o cara está começando ainda, a gente fala, não existe, né? Não existe Fá bemol, né? Mas, na verdade, existe Fá bemol sim, a depender da aplicação, né? Quando você tem, por exemplo, uma quarta diminuta, ele vai ser Fá bemol, por mais que ele soe Mi, né? E aí vem aquela questão dos intervalos enarmônicos, né? Porque nesse caso a gente vai ter um Fá bemol, que é quarta diminuta, que é enarmônico de Mi, né? É um intervalo Fá bemol e Mi, eles vão soar igual, né? Mas eles vão ter aplicações diferentes, né? Até porque Fá bemol vai ser uma quarta diminuta, como a gente já viu aqui. E Mi vai ser uma terça maior. Mesmo sendo a mesma nota, você vai. Quando a gente vai estudando teoria, a gente vai perceber que a aplicação de um Fá bemol e de um Mi é sempre diferente. O Fá bemol vai aparecer em outras circunstâncias musicais, entendeu? Então, entender de intervalos também faz com que a gente classifique também situações musicais. Aqui é uma situação, aqui é outra, né? E assim por diante, né? Enfim, qual é o próximo passo agora, né? Agora eu quero com vocês montar todas as possibilidades, né, de intervalos que a gente basicamente usa na teoria musical, né? Quarta justa, quinta justa, terça maior, terça menor, enfim, eu quero montar isso junto com vocês, beleza? Antes, na verdade, de fazer isso, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida. Tá tudo tranquilo até agora? Me digam aí. Tá Tudo beleza? tranquilo, eu só não entendi uma parte que você falou da possibilidade dos maiores. Enfim, eu viajei um pouco nessa parte. Do slide. E mais do justo você conseguiu entender?
Ou de nenhum nem outro, você entendeu? Mais ou menos. Mais Mais ou ou menos? menos. Certo. Vou explicar mais uma vez. E eu acho que também, quando a gente começar a montar, também vai ficar mais claro. Mas vou explicar mais uma vez para você entender melhor. Então, em resumo, é o seguinte: você tem as notas da escala maior, beleza? As notas da escala maior, elas são, do jeito que elas vêm ali, ou elas são maiores ou são justas, né? Pronto. Quais são os maiores? Segunda, terça, sexta e sétima. Quais são os justos? Primeira, quarta, quinta e oitava, né? Beleza. Quando a gente pega uma nota do jeito que está na escala maior e altera ela, ela não vai ser o maior justo, ela vai ser outra coisa, porque você já alterou, você mudou ela, né? Então, pegando o exemplo da escala de dó, né? Me diga aí, então, né? Só para ver se você entendeu até aí. Dentro dessa lógica, qual seria a segunda maior de dó? Ré. Ré, né? Nesse caso, a palavra maior não vai te atrapalhar em nada, porque se todas as notas do jeito que vem são maiores, né? Então é Ré mesmo, né? Como já vem, não é isso? Até aí tudo bem, né? Uhum. Então, quando você altera essa nota da escala, aí que você vai ter esses outros termos, né? Por exemplo, você tem a nota Ré. Se eu pego essa nota Ré e desço meio tom nela, para que nota eu vou? Me diz aí. Você pega Ré, desce meio tom, tem Ré bemol. Isso, Ré bemol. Então, você aí, nesse caso, você vai ter uma segunda menor. Por quê? Toda nota que você desce meio tom, quando ela era maior, ela se torna menor, né? Então, Ré é a segunda maior de Dó, Ré bemol é a segunda menor de Dó, porque todo intervalo que é maior, quando você desce meio tom, ele vira menor. Entendi. Se você descer mais meio tom, aí ele vai virar diminuto, né? Quando você desce meio tom, mais meio tom. Meio tom mais meio tom é o quê? Um tom, né? Mas a ordem é, tipo assim, você desce meio tom, esse intervalo vira menor. Você desce mais meio tom, esse intervalo vira diminuto, né? Então, nesse caso aí, Ah, pronto. nesse Era caso isso que aí eu não seria tinha Ré entendido. dobrado bemol. A gente não tinha ouvido falar ainda sobre Ré dobrado bemol, né? Mas ele existe, né? Por exemplo, um Ré dobrado bemol na escala de Dó vai ser uma situação, tipo, muito não usual, né? Mas, teoricamente, essa que é a lógica. É porque tem outros intervalos que vão funcionar melhor do que a segunda diminuta, né? Mas... Porque Ré dobrado bemol é a mesma coisa que Dó, na verdade, né? São notas enarmônicas. Mas só para você entender a lógica. Desceu meio tom, virou menor. Desceu mais meio tom, virou diminuto. E você tem o aumentado. O aumentado é o inverso. É quando você tem um intervalo que ele é maior, que é Ré, não é verdade? A segunda maior de Dó é Ré. Você pegou esse Ré e subiu meio tom. Que nota é que eu tenho? Ré sustenido. Ré sustenido. Então, Ré sustenido vai ser segunda aumentada de Dó. Sacou a parada? Obrigada. Massa. Então, com justo é a mesma coisa, só que com justo você vai ter só duas opções. Você não vai ter justo, desceu, virou uma coisa, desceu de novo, vai virar outra. Não. Justo, desceu meio tom, virou diminuto. Justo, subiu meio tom, virou aumentado. Beleza? Isso aí tá tranquilo pra vocês? Agora? Agora ficou tranquilo? Beleza, tranquilo. Massa, perfeito. Então, aqui eu já tinha feito em outra aula, mas eu quero fazer isso aqui junto com você. Então vou apagar tudo, vou apagar todas as pescas, certo? Na verdade, não é pesca, né? Mas é porque eu quero raciocinar junto com vocês, né? Fazer todo o raciocínio que vai levar a gente a montar isso aqui, né? Então,
eu não vou já falar, né? E eu vou escrever novamente aqui junto com vocês, por isso que eu vou apagar. Pô, não corrija não, menino, tá certo. Pronto. Então, olha lá. Como a gente tinha conversado, né, em outra circunstância. Outra circunstância não, nesse instante, né? Parece até que eu falei de uma coisa há muito tempo. A segunda maior vai ser a nota como ela já vem, né? Os intervalos maiores são todos como já vem, que são maiores ou justos, né? Então, o que é uma segunda maior? Né? Que tá vendo, né? 2 em algarismo romano, né? Normalmente quando você fala de intervalos, você quase sempre usa algarismos romanos, né? É um padrão. Então, segunda maior, ele vai ter um tom de distância, né? As segundas maiores. Se você tiver duas notas que tem mais de um tom, por exemplo, entre elas, não é uma segunda maior. Né? Como é que você consegue saber isso? É só você lembrar da escala maior mesmo, né? Qual é a segunda de dó? Ré. Quantos tons tem de dó para ré? Um tom. Então, toda segunda maior vai ter um tom. Ponto final. É simples assim, né? Então, aqui eu tenho um exemplo, né? O quadro que a gente vai montar junto vai ser basicamente assim. A gente coloca quantos tons tem aquele intervalo e coloca o exemplo, né? Entre quais notas você tem uma segunda maior entre dó e ré, né? Vamos usar a escala de dó porque é uma escala simples, né? Para a gente raciocinar. E isso vai funcionar da mesma maneira para todas as outras escalas, né? Segunda menor. Então, o que é a segunda menor? É uma segunda meio tom abaixo, não é verdade? Então, se eu tenho um tom e desço meio tom, quanto é que eu vou ter? Um tom desse meio vira meio, né? É. Um menos meio e meio. Então, toda segunda menor vai ter meio tom. Não existe segunda menor com mais de meio tom, nem com menos nem daria, né? Mas enfim, toda segunda menor tem meio tom, certo? E aí, quais são os exemplos dentro de dó? Nesse caso, segunda menor de dó é ré bemol, certo? Ré bemol. Por quê? Porque se segunda maior é dó, segunda menor é ré bemol. E aí, gente, atenção para uma coisa. Nesse caso, não vale colocar dó sustenido, né? Por quê? Porque dó não é segunda de dó. Dó é ou é a oitava de dó ou é uníssono, né? Ou é o próprio primeiro grau. Então, nesse caso, a gente diferenciar o sustenido do bemol é super importante, né? Você não vai chamar dó e dó sustenido de segunda menor. Não está correto. Ré bemol, que é segunda menor de dó. Beleza? Então, quando a nota ela é segunda, ela é terça, ela é quarta, ela é aquela nota ali que veio da escala maior que a gente alterou. Então, enarmonizando não está correto. Você chamar dó sustenido de ré bemol, não. Ré bemol que é segunda menor de dó. Porque ré que é a segunda, certo? Não é dó. Dó é a primeira, é tônica. Ou é a oitava, né? Enfim. Deixa eu ver que câmera eu tô. Tô aqui mesmo. Corta para 18. Segunda aumentada, né? Eu botei esse maisinho aqui. Esse maisinho, lembrem, né, que significa aumentado também, né? Quando a gente está estudando cifra, a gente vê esse maisinho. É como a gente vê também esse AUM, para dizer que é aumentado, né? São duas maneiras que a gente... Assim, é meio norte-americanizado, assim, né? AUM. Eles têm umas terminações que a gente não usa tanto, né? Então, mas se vocês verem AUM, vocês sabem também que é aumentado, quer dizer, é a mesma coisa. Então, segunda aumentada. Qual é a segunda aumentada? É aquela segunda que sobe meio tom. Então, eu tenho um tom como segunda menor, como segunda maior. Uma segunda aumentada seria um tom e meio. Um tom e meio. Certo?
Um tom e meio. Beleza? Simples, né? Só de subir meio tom naquele um tom lá que já veio na escala meio. E aí, quais são os exemplos, né? Dentro de Dó? Se Ré é a segunda maior, Ré sustenido vai ser a segunda aumentada, né? Então, exemplo. Quero ouvir mais a voz de vocês. Me ajudem aí também. Ré sustenido. Pronto. Então essa aí é a segunda aumentada. Beleza? Vamos ver agora a segunda diminuta. Me lembrem aí como é que a gente encontra uma segunda diminuta. Me lembrem. Cadê Quando diminui o tom. cadê a voz do povo? Você lembra, Ademário? Oi, professor. Você lembra como é que a gente encontra uma segunda diminuta? A diminuta? É. Sim, sei. Como é? Como você falou aí, eu tenho o segundo grau. Ah, Se eu desço ele meio tom, eu tenho a segunda menor. Uhum. Para eu encontrar a diminuta, eu teria que descer mais meio tom. Exato. Aí eu vou encontrar a segunda diminuta nesse caso aí. Exato. Perfeito, obrigado. Agora, professor, deixa eu tirar uma dúvida. O primeiro grau nós sabemos que é justo, né? Como você está nos ensinando. O quarto, quinto e oitavo Exato. é justo, são justos, não é isso? Uhum. Isso. Nesse caso aí, o primeiro grau sendo justo, se eu subir ele meio tom, eu teria um dó sustenido, não é isso? Isso. Aí nesse caso aí seria o primeiro grau aumentado, não, né? Seria. Não existe, né? Seria. Seria o Seria. primeiro grau aumentado, né? Seria. O termo que vai mudar um pouco. Não é tão comum, né? Ah, É menos usual, né? Até por isso que eu não coloquei aqui pra gente. Mas quando é o primeiro grau, a gente chama de uníssono, né? Então você chamaria isso aí de uníssono aumentado. Uníssono quer dizer o quê? Um som. É apenas um som, é a mesma nota. Então, uníssono, né? Unissom, né? Então você vai chamar de uníssono aumentado. sim. Uníssono maior, uníssono menor, uníssono aumentado, né? É esse que é o termo quando em algum momento você, sei lá, se deparar com um caso de uníssono aumentado, né? É comum, inclusive, você ver, por exemplo, dó e dó sustenido. Mas não é comum você precisar relacionar as duas notas para classificar ela intervalarmente, né? Tipo, tem um dó e um dó sustenido. Pô, qual intervalo é esse? É uníssono aumentado, né? Não é uma coisa tão comum. Mas, só para contextualizar a sua dúvida, é uníssono aumentado e tá correto sim o seu raciocínio. Primeiro grau também. Subir meio tom, uníssono aumentado. Descer o meio tom, uníssono diminuto, né? Seria mais ou menos essa aí a lógica, apesar de ser bem difícil de encontrar. Beleza? Agora, beleza. Ok, Massa. Top. muito obrigado. Então vamos lá. Segunda diminuta, né? Desceria mais meio tom. Mas repare uma coisa: se eu tenho uma segunda maior, desço meio tom, fica meio tom, né? Um tom menos meio tom, meio tom. Meio tom menos meio tom não é nada, né? É zero. Então a gente volta para a mesma nota. A gente vai chamar também isso aí de. A gente vai ter um uníssono entre eles dois, né? Mas nesse caso aí não é um uníssono, né? É só o intervalo eu vou colocar, na verdade, para não confundir, eu vou colocar tipo zero aqui, sei lá, zero, pronto. E você vai ter, nesse caso, dó e ré dobrado bemol.
Aí você vai colocar 2 Bs assim, ó. Que é um Ré que desceu meio tom e desceu mais meio tom. Então, qual é o uníssono diminuto? Desculpe, eu fiquei com a palavra uníssono na cabeça. Qual é o segundo grau diminuto de Dó? Ré dobrado bemol. Mesmo o Ré dobrado bemol sendo o mesmo som que a nota Dó, são nomes diferentes, né? E é justamente esse o conceito de intervalos enarmônicos, né? 2 notas possuem nomes diferentes para o mesmo som. Então, Ré dobrado bemol e Dó têm nomes diferentes, mas vão ter o mesmo som e não devem ser classificados da mesma maneira, né? Eles vão ter aplicações diferentes, etc, etc. Beleza? Vamos partir agora para a terça. A terça também é maior, né? Então, a terça, por ser maior, ela vai ter as mesmas aplicações da segunda, né? Subiu, virou aumentado. Desceu, virou menor. Desceu de novo, vai ser diminuto. Tá certo? Então, vamos ver aqui na prática como é que isso vai acontecer. Então, terça maior. Segunda maior tem um tom, né? Terça maior tem quanto? É só a gente lembrar da escala de Dó, certo? Primeiro grau é o próprio Dó, segundo grau é Ré, terceiro grau é Mi. Quanto tem de Dó para Mi? Dó para Ré é um tom, Ré para Mi, 2 tons. Beleza? Então, uma terça maior vai ter 2 tons. Certo? Quais seriam as notas? Já que o intervalo maior é aquele que já está por padrão na própria escala, é só a gente lembrar da própria escala de Dó, né? Se for escala de outro tom, é só lembrar da terça daquele tom, né? Por exemplo, se a gente tiver em Lá maior, né? Vou pegar aqui como exemplo Lá maior. Lá vai ser primeiro grau, Si vai ser segundo grau, Dó sustenido vai ser o terceiro grau. Então, qual é a terça maior de Lá? Dó sustenido. Por que é Dó sustenido? Porque é a própria nota que está na escala de Lá, né? Só a gente sempre lembrar das notas que estão ali na escala maior e ir alterando a partir daí, que é uma maneira bem simples de identificar as condições intervalares entre as notas, certo? Então vamos pegar aqui ainda Dó como exemplo, né, para simplificar nosso raciocínio, mas só para vocês entenderem que vocês podem utilizar isso para qualquer tonalidade, né? Então, exemplo, a gente vai ter Dó, né? E Mi. Mi vai ser a terça maior de Dó. Certo? Pegando essa mesma ideia, a gente vai conseguir encontrar a terça menor. Qual é a ideia? De subir ou de descer meio tom. Então, se uma terça maior tem 2 tons, quantos tons vai ter uma terça menor? 1 tom e meio, né? Porque 2 tons descer o meio vai ter 1,5, né? Então, uma terça menor, ela tem 1 tom e meio. Né? 1 tom e meio. Então, gente, me digam aí, em Dó, quem seria a terça menor? Em Dó, quem seria a terça menor? Me digam aí. Mi bemol. Mi bemol, exatamente. Rapidinho. Deixa eu voltar aqui. Mi bemol, né? Porque Mi é a terça maior, Mi bemol vai ser a terça menor. E me responda outra coisa. Eu posso, em vez de chamar de Mi bemol essa terça menor, eu posso chamar de Ré sustenido? Eu acho que não. Por quê? Porque senão não seria terça. Exato. Simples assim. Não seria a terça. Ré sustenido é a segunda aumentada de Dó. Mesmo que Ré sustenido e Mi bemol sejam a mesma nota, o som, né? Mas a relação é diferente. Ré sustenido é uma segunda que subiu meio tom. Uhum. Mi bemol é uma terça que desceu meio tom, certo? Então, perfeita colocação. Muito bem. Agora, terça diminuta.
Terça diminuta, me respondam aí. Quantos tons vai ter? Teria uma terça diminuta? Tô em dúvida. Seria um tom só? Um tom, é. Simples assim, raciocínio é o mesmo. Não precisa ter medo. É um tom, exatamente. Só que o que vai mudar? O nome da nota vai mudar, né? A relação muda, o nome muda, né? Então, seria nesse caso Dó e Mi dobrado bemol, né? Mi dobrado bemol. Agora a gente tem a terça aumentada. Né? Terça aumentada. Já quero as duas respostas aí vindo de vocês. Terça aumentada, quantos tons tem uma terça aumentada e quais seriam as notas em Dó maior? A terça aumentada teria 2,5 tons. Isso, 2 tons e meio. E quais são as notas? É. Em Dó maior, qual seria a segunda, a terça aumentada de Dó? Quem seria? Você vai de dó pra... Seria mi sustenido. Mi sustenido. É, exatamente, sem medo. É isso aí. Mi sustenido. Dó e Mi sustenido. Mi sustenido, por exemplo, você encontra na escala de Fá sustenido. Vamos dizer que você tá em Dó maior, né? Dó, Sol, Fá. Aí daqui a pouco você faz o Mi sustenido. Mi sustenido que é 7º grau de Fá sustenido. Aí você usa esse Mi sustenido para modular para Fá sustenido maior. Então, em Dó maior, a exceção de um Mi sustenido, ele não vai ser na mesma... Ei, meu celular tá tocando. Ele não vai ser na mesma circunstância que um Fá apareceria, e por isso tem que ter nomes diferentes. Galera, deixa eu atender aqui o telefone rapidinho, que já tô me ligando há um tempão. E eu não atendi por causa da aula, mas deixa eu só ver o que é. A Isa tá indo aí que eu tô dando aula. Tô de volta. Ah, calma. Tô de volta. Tão por aí? Tô aqui. Massa. Então vamos lá. A Demara tá aqui também, tô vendo. Pronto. Vamos embora. Mateus hoje deu Zi, não foi? Não entendi. Alguma coisa ter acontecido, normalmente ele avisa. Pronto. Então, gente, voltando aqui. Mi sustenido, né? Ele vai ter... ele vai ser aplicado em uma situação musical diferente. Eu dei um bom exemplo aqui. Mi sustenido, você pode estar em uma música que está em Dó maior, né? Curtindo lá em Dó maior, né?
Tá aqui, né? Uh! Aí de repente você faz qual a nota que tem um Mi sustenido? Um Dó sustenido, né? Então modulei para Fá sustenido maior. Então, esse Fá aqui, nesse momento, ele não tem mais função de Fá, ele tem função de Mi sustenido. Porque esse Mi sustenido, ele é sétimo grau de Fá sustenido. Né? Então, aí tem um bom exemplo, né? Da diferença entre Mi sustenido e Fá. Eles vão ter funções diferentes, eles vão estar em situações musicais diferentes, né? Então, é esse o intuito de você diferenciar um Mi sustenido de um Fá. Eu falo, às vezes, Mi sustenido, né? Mi sustenido. Minha dicção é uma bosta, minha dicção. Às vezes eu vou ver minhas gravações e eu falo coisa com coisa. Vamos lá aqui de volta. Quarto grau. Quarto grau, gente, é um dos intervalos chamados de justo, né? Primeiro, oitavo, quarto e quinto, né? Então, o justo ele só vai ter essas três opções. Ele não vai ter quarta menor, não vai ter. Ele vai ser ou quarta diminuta, ou quarta aumentada, ou quarta justa, que é como vem em padrão, né? Então, me respondam aí vocês. Eu quero ver agora a Ademário responder, porque a Maria já respondeu bastante. Ademário, quantos tons teria em uma quarta justa? Quantos tons teria em uma quarta justa? Me diga aí. Foi. Quantos tons teria em uma quarta justa? 2? Não entendi. Você falou 2? 2,5. 2,5. 2,5. 2,5. Exatamente. Eu tava vendo se você ia reafirmar ou se você ia É corrigir. isso? Exatamente, 2,5. Por que 2,5? Porque seria de Dó para 2,5. Fá. Fá é a quarta justa de Dó, né? Porque primeiro grau Dó, segundo grau Ré, terceiro grau Mi, quarto grau Fá, né? Então, quarta justa de Dó, Fá, né? Então, quantos tons tem de Dó para Fá? Dó para Ré 1, Ré para Mi 2, Mi para Fá meio, né? Então você teria 2 tons e meio, exatamente. 2 tons e meio. E as notas são exatamente essas: Dó e Fá. Beleza? Dó e Fá. Quarta diminuta. Quarta diminuta seria o quê? A quarta justa meio tom abaixo, né? Pegou a quarta justa, desceu meio tom, você já vai ter quarta diminuta. Então, quantos tons você teria? Você teria 2 tons, né? Porque 2 tons e meio tem a quarta justa, 2 tons apenas tem a quarta diminuta, né? Sempre descendo meio tom. Não vai virar menor, vai direto para diminuta. Então, 2 tons. E qual seria a nota? Seria Fá sustenido. Ou, desculpe, Fá bemol. Fá bemol. Beleza? Fá bemol, né? Enarmônico de Mi. Mas são situações diferentes, né? Como a gente tem falado bastante dessas diferenças. Quarta aumentada agora. Quarta aumentada, quantos tons teria, gente? Me digam aí. Três. 3 tons, exatamente. Né? Já que uma quarta justa tem 2,5, uma quarta aumentada teria 3 tons. Exato. E quais seriam as notas? Então alguém tá ligando pra alguém aí. Parece, né?
Cadê vocês? Me respondam aí. Uma quarta aumentada, quais seriam as notas? E a conexão parou aqui pra mim, enfim. Vamos ver a pergunta. Oi? Fala aí de novo que eu não ouvi. Dó e... Dó e Fá sustenido. Tá travando, professor. Não sei se é minha internet aqui, mas travou aí na pergunta. É? E não entendi, não sei se Maria respondeu, não ouvi a resposta. Eu não respondi, não. Eu justamente falei que eu também não tava ouvindo. Ah, entendi. Entendi. Eu acho que tá travando mesmo. Pera aí que eu vou colocar um... Cadê o negocinho? É porque eu acho que esse cabo de internet que eu tô usando, esse cabo de rede, tá com mau contato. Eu acho que é isso, né? Não tenho certeza. Então, mas eu vou voltar à pergunta aqui, né? Vou voltar à pergunta. Dó. Qual seria a quarta aumentada de Dó? É isso. Qual seria a quarta aumentada de Dó? Fá sustenido, não é isso? Isso, Fá sustenido, exatamente. Fá sustenido, né? Porque eu já tinha até colocado aqui. Porque Fá é a quarta justa, né? Que tem 2 tons e meio. Você subindo meio tom, você vai ter o Fá sustenido. Certo? Esse intervalo, gente, de 3 tons, né? Vou até grifar ele aqui. É um dos intervalos mais importantes desse sistema que a gente utiliza, né? Que é o sistema tonal. Por quê? Porque 3 tons é exatamente a metade da escala. É o centro da escala, né? De Dó até Dó, você tem 6 tons. Somando tudo, você tem 6 tons, certo? Qual é a metade exata? 3 tons, né? Então, quando você chega na quarta aumentada, você está no centro ali. Isso daí é um ponto de tensão muito grande, né? É um intervalo, inclusive, quarta aumentada e quinta diminuta, né? Quinta diminuta a gente vai ver que enarmonizando ele também tem 3 tons. Mesmo sendo notas diferentes, mas tem o mesmo som, e esse som ele é tenso, é nos intervalos mais tensos, né, do sistema tonal. Inclusive, reza a lenda que era um intervalo que era proibido na igreja, que era o intervalo do capeta e não sei o quê. Tem um bocado de história assim, né? Mas porque é um intervalo muito tenso, né? Ele tem uma sonoridade tensa, que foi aquele exemplo que eu dei para vocês de som dissonante, né? Que eu botei dó e fá sustenido para vocês ouvirem, né? Esse intervalo de 3 tons, ele tem um nome específico para ele que é trítono, certo? Trítono. O que é trítono? Qualquer intervalo de 3 tons. Então, quarta aumentada, ele vai ter 3 tons, certo? E a quinta diminuta, quando a gente for montar a quinta, a gente vai ver também que tem 3 tons. Então, logo será um trítono da mesma maneira, certo? Esse intervalo de 3 tons, um intervalo que separa a escala na metade exata e é o intervalo nos intervalos mais tensos do sistema tonal. Beleza? Entenderam aí o intervalo do capeta? Entendi. Então, Entendi. beleza. Pra gente finalizar, vamos fazer a mesma coisa com o intervalo de quinta. Na próxima aula a gente termina o de sexta, o de sétima, nós já tinha até aqui feito, né? Mas a gente vai fazer junto. Dessa vez eu quero que vocês mesmos me digam tudo aí que vai rolar por aqui, certo? Então, quinta justa. Quantos tons tem uma quinta justa? Primeira pergunta.
Quantos tons tem uma quinta justa? 3 tons e meio. 3,5, né? 3,5, né? A quarta justa tem 2,5, a quinta justa tem 3,5, né? Só a gente lembrar que Dó primeiro, né? Pensando na escala de Dó, pode ser escala de outros tons também. Dó 1, Ré 2, Mi 3, Fá 4, Sol 5, né? Então de Dó para Ré 1, de Ré para Mi 2, de Mi para Fá, meio, então 2,5, Fá para Sol 1, então 3,5. Então uma quinta justa vai ter 3 tons e meio, certo? E qual é a quinta justa de Dó? Quem é a quinta justa de Dó? Sol, né? Sol, exatamente, sem dúvida. Quem é a quinta... Primeiro, não, quantos tons tem uma quinta diminuta, né? A primeira pergunta é essa. Quantos tons tem uma quinta diminuta? Cadê vocês? Eu fiquei em dúvida. Hã? Tô em dúvida. Tá em dúvida? Seria 3? 3? 3,5? Quanto? Não sei. O intervalo diminuto, quando é que ele ocorre? Lembra aí. O intervalo diminuto ocorre quando você desce meio tom no intervalo justo, não é isso? Quando ele é maior, você tem que descer meio tom, depois mais meio. Mas quando ele é justo, você descer o meio tom, ele já vai virar diminuto. Certo? Certo. Então, se você tem 3 tons e meio na quinta justa, quantos tons vai ter na quinta diminuta? 3. 3, exatamente. Vocês lembram que nesse instante eu tinha falado que a gente tem um trítono aí na quinta diminuta também, né? A quarta aumentada você tem um trítono. Na quinta diminuta também você tem um trítono, que é aquele intervalo tenso, esse intervalo monstruoso. Então, só que vai mudar é a nossa referência, né? Nossa nota. Lá, a quarta aumentada era o Fá sustenido. E a quinta diminuta, que nota é? Se a gente está pensando em Dó. Sol bemol. Sol bemol. Exatamente, Sol bemol. Sol bemol é Fá sustenido, mesma nota, nomes diferentes. Como é o nome disso? Intervalos enarmônicos. Isso, são notas enarmônicas. Não são notas enarmônicas, é um caso de enarmonia. São intervalos enarmônicos. Tá vendo quantas maneiras de falar, né? Intervalos enarmônicos, um caso de enarmonia, notas enarmônicas, né? Então é isso que ocorre entre Sol bemol e Fá sustenido, né? São trítonos de casos diferentes, né? Eles vão aparecer também em circunstâncias diferentes. Quinta aumentada. Quinta aumentada. Quantos tons vai ter uma quinta aumentada, gente? Quatro. 4 tons, exatamente. E qual será a nota? Em Dó, né, no caso. Sol sustenido. Hã? Sol sustenido. Sol sustenido. Top. Então, galera, qual é o nosso próximo passo a partir daí? É a gente fazer isso em várias tonalidades, né? Para a gente se habituar o máximo possível de fazer esse tipo de operação, para que a gente faça assim rápido, né? Tem várias formas
de você estudar intervalos. Muita gente procura decorar todos os intervalos possíveis, não sei o quê. Só que é muito difícil e a maioria dos que tentam assim nunca mais voltam para contar história, né? Então, qual é uma maneira que eu considero palpável? É a gente pegar, como eu estou fazendo com vocês, pegar a escala maior e fazer as alterações, né? Se a gente faz isso com bastante frequência, a gente começa a fazer essa operação com mais velocidade. Se a quinta de dó é sol, quinta aumentada é sol sustenido. Já foi. Em poucos segundos você consegue a resposta. Então, não é necessário decorar tudo. Então, o que é que eu acho que vocês devem fazer? O que é que eu acho? Não, o que é que eu tenho certeza que vocês devem fazer para melhorar nisso, né? Para desenvolver isso. Faz isso em outras tonalidades. Pega sol maior. Tenta fazer um esquema parecido com esse, só que em sol, por exemplo, né? Com segunda maior de sol, terça maior de sol, né? Segunda menor, fazem sol, fazem lá, fazem outras tonalidades. Podem fazer a sexta e a sétima também, que não deu tempo. Porém, a lógica é a mesma, né? Sexta é maior, então vai ter menor, diminuta e aumentada, e sétima também é maior. E oitava também, né? Que vai ser oitava justa, vai funcionar também da mesma maneira, certo? E aí faz com várias tonalidades, porque assim vocês vão conseguir, de fato, internalizar esse assunto intervalos, que é tão importante para várias coisas. Beleza? Vocês têm alguma dúvida para a gente finalizar essa aula? Não tenho dúvida, não. Acho que agora é só treino mesmo para fixar o assunto na cabeça. Top. Ademário, tem alguma dúvida? Não, professor. Tem alguém... Entendi, gostei muito da aula, viu? Pô, que bom. Eu compartilhei essa aula aqui com um grupo que eu tenho do WhatsApp, né, de dúvidas de harmonia. Tem alguém do grupo que está assistindo a essa aula que tem alguma dúvida? Manda aí no chat do YouTube. Deixa eu aguardar se vai ter alguma pergunta. Se não, é um beijo do gordo, vá. Tá tudo tranquilo? Foi simples de entender isso aí? Então, calma. Na verdade, lá demora um pouquinho para chegar. Deixa eu esperar um pouquinho. 10 segundos, normalmente, de atraso. Tem como diminuir, na verdade, o tempo, né, de delay, só que costuma travar mais. Aí é bom você botar tipo uns 10 segundos de delay, né, pra... Se a internet cair, dá tempo de recuperar. Então, professor, pode fazer uma pergunta aí? Vai falando isso, Tá esperando. Uhum. Não, pode falar. Então, o que eu tenho que manter fixo na cabeça no caso aí do intervalo maior, né? Da escala maior, não é isso? O que você tem que ter fixo na cabeça é as escalas maiores. Escala que você já sabe, inclusive, que eu sei que você sabe, né? Que a gente está estudando, então eu sei que você sabe. Escala de dó, escala de lá, escala de ré, tudo na cabeça. E você saber quais são os intervalos maiores e os intervalos justos, né? Saber que a segunda é maior, saber que a quinta é justa, saber que a quarta é justa, que a sétima é maior. E conseguir efetuar as mudanças com a velocidade. Tipo, qual é a sétima menor de dó? Si bemol. Por que eu sei que é si bemol? Porque se si é sétima maior, si bemol é sétima menor. Qual é a, deixa eu ver, quinta diminuta de sol? Quinta diminuta de sol é ré bemol. Por que eu sei que é ré bemol? Porque ré volta meio tom, é ré bemol, e ré é quinta justa de sol, né? Então, conseguir memorizar as escalas maiores e os seus devidos graus para fazer essas alterações é o importante, né, para você conseguir efetuar esses cálculos, digamos assim, intervalares, né? E assim, você com o tempo, você vai conseguindo decorar. Mas não é uma coisa que você vai parar assim, né, para ficar... deixa eu ler aqui para eu decorar. Não precisa. Você que é músico e vai ter uma vida musical, você vai usar isso bastante e vai
precisando disso e vai tendo que fazer tanto esses cálculos que você vai decorando, entendeu? Você vai decorando naturalmente, certo? Então, essa é a minha dica nessa questão do intervalo. Então é saber a escala, né? E saber que a primeira é justa, a quarta, a quinta é justa e a oitava é justa. E devido aos movimentos que eu tenho dos graus maiores, que é o segundo, terceiro, sexto e sétimo, ali eu vou gerar um grau menor, um grau diminuto e um grau aumentado. Conseguir Entendeu? fazer também essas E na, alterações, né? Sem dificuldade, né? Com e na facilidade. justa, eu só tenho três possibilidades de subir um tom, eu vou encontrar aumentada, e se eu desço, eu vou encontrar diminuta. Exato. Perfeito. Tá? Perfeito. Beleza. Obrigado. Gostei muito aí dessa aula. Muito boa mesmo. Que maravilha! Também gostei, muito boa. Massa, que bom que vocês gostaram, né? Bom final de semana para vocês, certo? Bom final de sexta-feira, bom final de semana, bom sábado, bom domingo, né? Nos vemos Não semana tem que vem. também. E é isso, um beijo do gordo. Tchau, gente. Beijo. Tá bom. Dá com essa mão aqui. Obrigado, pessoal. Valeu, tchau.